Muito bem, meus amigos, hora de fazermos mais uma questão comentada, uma questão da banca Fundação Carlos Chagas, porque Fundação Carlos Chagas é a banca que faz muita prova e é uma banca que tem muito acervo e o nível de cobrança deles é um nível muito bom. Então vamos na tela para você acompanhar comigo essa questão sobre concordância. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase. Letra A. O homem sempre buscou capturar o instante em imagens. E isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar se tornou mais importante que o próprio registro. Letra B. Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se mostrando tão poderoso quanto as redes sociais. Letra C. Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parece não fazer mais sentido na sociedade dos dias de hoje. Letra D. Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes sociais o faz por necessidade de aprovação. E letra E. Decidir entre devorar e clicar tem perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento e partilhá-lo, ainda que à distância com amigos e familiares. Lendo assim rapidamente, é até difícil de você enxergar o que está correto. Pode ser que você tenha achado mais de uma coisa certa. Pode ser que você já tenha visto um erro, mas só tem uma coisa certa. Congele a sua tela, olhe o que você vai marcar, e em seguida só que você ouça o meu comentário. Muito bem, gente, tem certos casos de concordância que são clássicos de prova. Um deles é o caso do verbo com a partícula se, que está na letra B de bola, que não é a resposta. Olha aí na tela. Constata-se. Aí você faz aquele raciocínio. Constata-se o quê? Muitas maneiras. Vou te lembrar mais uma vez. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, seguido da partícula se, constata-se o quê? Você aprendeu na escola que o quê é pergunta para objeto direto. Cuidado, hein? Isso que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Então, eu devo dizer assim, ó, constata-se o quê? O resultado. Mas eu tenho que dizer assim, constatam-se o quê? Os resultados. Então, o verbo com a partícula se pode e deve ter plural quando o sujeito for plural. Se eu te disse que esse verbo é transitivo direto, quem constata, constata alguma coisa. O quê? Isso que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Constata-se o quê? Isso que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Ora, se o sujeito é singular, o verbo é singular. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Os resultados são constatados. Olha a letra B. Muitas maneiras de se compartilhar informação são constatadas, constatam-se. Então não é a letra B de bola. Na letra D de dado, que também não é a resposta, a pesquisa concluiu. Pesquisa é singular, concluiu é singular. Algumas pessoas postam. Pessoas é plural, postam é plural. E essas pessoas fazem isso por necessidade. Então não tem que ser o faz. Algumas pessoas que postam fazem isso por necessidade. Olha na tela. Você às vezes leu isso aí e achou bonitinho, porque antes do faz tem o o. O o não é o sujeito de fazer. Quem está fazendo alguma coisa são as pessoas. Então muitas pessoas o fazem. Das três que sobraram, a letra C de casa também não é a resposta. Não é envolviam, é envolvia. Por quê? A expressão fotografar alimentos significa dizer assim, a fotografia de alimentos envolvia. Fotografar, isso envolvia. Então também não é a letra C. E das duas que sobraram, olha aí na tela, acertou a questão quem marcou a letra A. O buscou é singular, porque o homem é um sujeito no singular. Né? O foi é singular, porque isso é o sujeito de foi. E o tornou é singular, porque o ato se tornou.
Resposta a letra A. Por que não é a letra E? Porque decidir entre devorar ou clicar, essa decisão tem perturbado. Decidir é um verbo que corresponde à decisão. Como na letra C, fotografar é um verbo que corresponde à fotografia. Então, decidir isso é o que perturba. Então, olha aí na tela. Esse tem não podia ter esse acentinho aí. Agora, gente, eu sei que concordância é complexo. Eu sei que você que está se preparando para um concurso não pode querer acertar tudo. Português você tem que se manter estudando o tempo todo. Nós estamos com uma proposta aqui agora de fazer um estudo permanente, de fazer um estudo em que você faça uma assinatura e você vá toda semana tendo as suas aulas sendo postadas para que você fique na roda viva e não se esqueça. O nome do projeto está aí na tela, é Desmontando o Texto, lá no www.ivalonline.com.br. Nós vamos começar pela prova 1, que é uma prova não da FCC, mas uma prova do CESP. E a ideia é de que a cada semana seja postada uma prova. Essa postagem corresponderá à desmontagem do texto, e aí nós vamos vendo a gramática à medida em que ela for aparecendo no texto. Então, 2 vezes por semana serão feitas postagens disso. A prova 1, ela já está pronta, nós estamos só aguardando você nos visitar, www.ivalonline.com.br.